Olá, boa tarde. Com muita alegria que estamos aqui, né, no terceiro encontro EJA-EPT ProEJA, apresentando aí 6 relatos, né, de experiência. E como nós temos aqui um tempo um pouquinho calculado, nós vamos já iniciar, mas como eu faço parte da coordenação, assim, estamos todos aqui chorando de alegria, tá, gente? Então, muito, muito obrigada por vocês estarem participando. Então, nós vamos ter relatos de experiências sobre identidade, gênero e etnicidade na EJA-EPT e também acesso, permanência e êxito na EJA-EPT, duas temáticas extremamente importantes, né, para a gente dialogar aqui nesse final de tarde, ok? Então, eu queria chamar aí primeiro, né, a colega Edneide para fazer a sua apresentação. Na hora que estiver terminando seu tempinho ali, 2 minutinhos antes, a gente dá um toque, ok? Vamos lá? Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Edneide Torres, como foi anunciado, sou professora de artes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no campus Petrolina, e gostaria de fazer a minha audiodescrição, tá? Tenho traços caboclos, meu cabelo é preto, liso, comprido abaixo dos ombros, eu estou usando óculos, um fone de ouvido externo, uso camisa verde com estampa floral em preto, atrás de mim tem uma porta, uma parede com 2 quadrinhos enfeitando o espaço, e estou sentada numa escrivaninha onde o notebook que eu vou utilizar para minha apresentação está apoiado, né? Posso colocar a minha apresentação. Né? Eu vou relatar a experiência, eu, nordestino, estudante trabalhador, noções de identidade e representação do ensino da arte no ProEJA. Esse trabalho, foi um trabalho construído e desenvolvido com alunos de turmas do 5º módulo do ProEJA, dos cursos de Edificações, Eletrotécnica e Informática, no semestre de 2019.2. Aparece na minha apresentação a fotografia do aluno Marcônio em um dos espaços, um dos equipamentos culturais que nós visitamos, né, tem a fotografia dele, e esse trabalho constituiu em investigar representações do nordestino e desse sujeito no campo da educação e do trabalho. Eu destaco as palavras construído e desenvolvido, com as turmas, porque esse trabalho nasce de um movimento coletivo, não de uma proposição minha, didática minha, mas a partir da experiência da visita à exposição Caravana Museu do Homem do Nordeste, questões serem levantadas e a partir daí a gente construir a proposta. Eu desejava, né, demonstrar aos meus alunos que o reconhecimento da própria cultura possibilita retomar o lugar de fala e de ação social e pode modificar a imagem que se tem de si do outro. Como aporte teórico, eu utilizei a abordagem da arte educadora e artista plástica Feigo Stroer, que trabalha em cima de 4 eixos. Primeiro, facilitar o acesso, né? Compreendendo esse acesso, não só fazer o aluno chegar até a obra de arte, né, ter acesso ao objeto de arte, mas esse acesso também de compreensão desse objeto de artes, de ter conhecimentos teóricos e específicos da expressão artística que faça com que esse aluno ele possa criar seus próprios diálogos com essa produção artística cultural. E ela desenvolve isso a partir de uma escuta, né? Mostrar imagens de obras de arte e a partir da interpretação dos alunos e da relação que eles fazem com as suas histórias de vida, com as suas experiências, ela ir colhendo caminhos para inserir os conhecimentos técnicos e teóricos próprios da educação artística. Por isso, também, ela é uma proposta cronológica, porque ela não prioriza uma sequência histórica da arte, mas ela prioriza a escuta, como é que aqueles objetos tocam, o que é de mais relevante para trabalhar com os alunos.
E esse trabalho que ela sistematiza nasce de um curso de 7 meses que ela dá para operários dentro de uma fábrica. Então, por sua estrutura, pelo espaço que ela tinha, ela não enfatiza o exercício prático, que também nos é caro nas artes. Mas eu amplio o conceito de prático aqui na proposta de Fagel, compreendendo que o nosso deslocamento até equipamentos culturais, para dialogar, para interagir e fruir obras de arte, é um dos aspectos do exercício prático, né? Como perspectiva teórica do tema específico que a gente trabalhou, que é a identidade nordestina e particularmente desse nordestino adulto, estudante, trabalhador, é uma proposta, uma perspectiva decolonial e trabalhando em cima do paradigma sertão semiárido, tendo como referência aí esses dois teóricos, que é o Durval Muniz de Albuquerque Júnior, um historiador, e um agrônomo, pesquisador da Embrapa, José de Souza Silva. O Albuquerque vai nos trazer uma dimensão dessa construção da identidade do nordestino como uma construção cultural de viés político, e o José de Souza Silva traz uma referência da dimensão institucional desse paradigma sertão semiárido, porque a gente está dentro de uma instituição escolar, né? Então esse paradigma precisa ser discutido dentro, entendendo o sertão como uma imagem negativa de vitimização e dependência por causa da seca, e semiárido um discurso positivo de convivência com as questões climáticas que são próprias do semiárido. A metodologia do projeto foi dividida em 3 partes. Primeiro, a gente se apropriou das questões discutidas nas aulas preparatórias, né? Eu quero esclarecer aqui que o ponto de partida do projeto específico que eu apresento, da experiência que eu apresento, ela nasce a visita a um equipamento cultural, que é a Galeria Ana das Carrancas, no Sesc Petrolina, onde tinha uma exposição de arte contemporânea, e a partir dessa exposição é que a gente resolve fazer esse caminho aí até o final da disciplina Artes. Então, para a gente iniciar esse caminho, os alunos se apropriaram das discussões que nós tivemos sobre questões sobre estética, poética, o belo, e as referências que eles me traziam sobre o que conheciam da história da arte. A gente leva essa teoria para a galeria, que era uma exposição de arte contemporânea, e a gente confronta a teoria na prática, na vivência. E, por fim, a gente vai socializar essas investigações a partir de diários, né? Ampliando também o conceito de diário, não só como aquela narrativa escrita, memorialística, né? Mas utilizando vários suportes para materializar esse diário. Então, teve diário que foi produzido em forma de vídeo, teve diário que foi um álbum fotográfico, teve diário que foi um caderno de poesia, e assim sucessivamente, né? Várias formas de expressão dessa experiência. Bom, a Camila vem comigo aqui na fotografia ao lado de Luiz Gonzaga, trazendo os objetivos específicos. Identificar elementos de representação e de identidade relacionados aos lugares socioculturais, sendo esses lugares nordestino, adulto, estudante e trabalhador, né, esses lugares do qual esses alunos fazem parte, esses sujeitos fazem parte, questionar os estereótipos relacionados a ser nordestino e particularmente sertanejo, e ressignificar seus lugares de fala e de ação social, compreendendo a arte como um campo possível para essa ressignificação. Esse é o nosso começo, né? A visita à exposição Caravana Museu do Homem do Nordeste, de um artista contemporâneo recifense chamado Jonathan de Andrade, que foi para Petrolina, né, e ficou exposto na Galeria Ana das Carrancas, no Sesc da cidade. O Jonathan, ele se apropria desse termo, Museu do Homem do Nordeste, que é o nome de um museu antropológico, criado por Gilberto Freire durante o movimento regionalista em Recife, como um lugar onde teria em exposição objetos, utensílios e narrativos que pudessem descrever o que é ser nordestino. E o Jonathan usa a apropriação desse termo para questionar não o sujeito que existe nesse território, mas especificamente homem, figura masculina. E quando ele faz isso, ele vai pensar esse homem, figura masculina no Nordeste, nos seus modos de existir, e dentro desses modos de existir, aí a sua relação com a escola e a sua relação com o trabalho. Então, eu trago 3 fotografias. A primeira fotografia
é os alunos observando a obra Educação para Adultos. Esse trabalho é um trabalho de arte conceitual, onde o Jonathan se apropria de encartes produzidos em cima da metodologia do Paulo Freire de alfabetização de adultos, associando imagens a palavras. O Jonathan faz algumas experiências com mulheres analfabetas, e a partir dessa experiência ele cria outros encartes, né? E ele amplia a significação das palavras, porque ele traz nisso aí outras conotações sensíveis, de crítica social, então, muito mais do que uma descrição da imagem, uma problematização dessa imagem. A segunda imagem, a segunda fotografia que tem no slide, é uma fotografia do grupo de alunos conversando com o mediador da exposição, que está de camisa rosa, chama Suar a Camisa. Ele vai, esse trabalho, ele compra, o Jonathan de Andrade compra a camisa de trabalhadores, a maioria deles trabalhadores informais, depois de um dia de trabalho, e ele expõe essas camisas com o suor, com as marcas desse trabalho, com as manchas, e expõe isso como um pelotão, um grande pelotão de operários. O que ele provoca na gente, enquanto apreciação artística, é que ele tira o sujeito e deixa a camisa, né? E fala de uma invisibilidade do indivíduo, do sujeito que trabalha, né? Nesse trabalho que é considerado um trabalho menor, um trabalho braçal, né? E aí ele esvazia a humanidade, colocando apenas essas camisas, mas com uma memória, um registro dessa ação. E a última fotografia, que tem um aluno observando essas fotografias, a série de fotografias do trabalho do Jonathan se chama ABC da Cana, que são uma série de fotografias onde trabalhadores dos canaviais escrevem as letras do alfabeto com a cana de açúcar, né? E esse trabalho foi importante para a nossa problematização, porque, apesar da gente estar no sertão, Petrolina é considerada uma região, um polo de fruticultura irrigada por causa do Rio São Francisco. Então, nós temos muitas fazendas, inclusive canaviais também, tem indústria de açúcar na região, e muitos dos nossos alunos trabalharam nessas fazendas ou conhecem alguém que trabalha. E aí, a problematização que o Jonathan de Andrade traz dessa questão da escolarização do agricultor, do trabalhador rural, impactou nos alunos, porque eles identificaram o estigma que tem socialmente de que todo agricultor rural é analfabeto, não tem escolarização. Então, isso aí gerou a nossa problematização. E aí a gente resolveu conhecer o Museu do Homem do Nordeste original em Recife. A gente viaja até Recife e visita vários equipamentos culturais selecionados por esse eixo de trabalho que fala sobre o Nordeste, sobre o sertão. E a gente tem duas experiências aqui que são marcantes nessa visita. Primeiro, que eles identificam no Museu do Homem do Nordeste, principalmente na fala do mediador do museu, que está em pé, todo de preto, o reforço desse registro de que o sertanejo é pobre, é vítima da seca, é sem escolarização. E eles confrontam esse discurso, eles dizem, não, nós somos sertanejos e nós não somos assim, não nos vemos representados dessa forma, queremos outra representação. E a outra experiência é quando a gente visita ainda em Recife, nessa mesma viagem, o Museu do Cais do Sertão, que é um museu que vai... Neida, deixa eu só atrapalhar um pouquinho, precisamos acelerar aí, porque eu tenho um minutinho. Tá, eu não enxergo vocês, eu só vejo a minha apresentação. Eu estou finalizando já, tá? Então, o Museu do Cais do Sertão, é um museu que foi construído em cima da discografia de Luiz Gonzaga e as narrativas que ela traz. E aí, nesse espaço, os alunos já têm uma identificação com os discursos, porque Luiz Gonzaga faz parte do nosso imaginário. Mas, ao mesmo tempo, eles vão problematizando aí essas referências de que hoje ainda somos o Cabra da Peste, será que é isso? Hoje ainda somos as Marias Bonitas, né? Então, eles vão já se questionando, desconstruindo isso. Como resultados, nós temos o confronto das imagens, né, perpetuadas pelas representações cristalizadas, uma reinserção cultural desses alunos
que não frequentavam esses equipamentos culturais porque achavam que não era um espaço para eles, que eles não iam compreender o que estavam lá, então eles ressignificaram isso, viram que é direito deles, que eles têm acesso, que eles devem usufruir desses espaços, e uma mudança no discurso, né, de um início de questionamento de que representação eu quero para mim enquanto sujeito nordestino, estudante, trabalhador. Vou finalizar minha apresentação com um fragmento do diário de Leonardo Celestino, da turma de informática, que vai fechar aí a impressão do projeto, tá? Viajei por entre pérolas, descobrindo novos horizontes, vulco navegante, brilhante frevo, extrema olinda. Sem esquecer da raiz, nossa essência sertaneja, dentro de todos um novo presente dessa viagem que grandeza. Trago de recordação tudo o que vivemos à la nordestina, apaixonados viajantes, nesse IFE sertão que nos ensina. Essas são minhas considerações finais com a imagem dos alunos aí podendo sonhar alto com os pés nesse território que é o sertão pernambucano. Agradeço a todos. Muito bacana, né? Essa poesia última aí, todo o relato. Ainda bem que vai ficar tudo gravado para depois a gente poder acessar e ver novamente, né, pelo IFAL. Então, eu queria agora, Sandra, com você, com o seu relato. Vamos lá? Tarde, vocês estão vendo minha tela? Alô? Deixa eu tirar o microfone da Tiara. Alô? Não. Alô? Agora. Alô? Eu não escuto eles. Não. Tudo certo. Tudo certo, é porque a gente vai ter que comunicar pelo chat. Tá? É que quando eu compartilho, a tela não fica visível para mim o chat, né? Eu só enxergo a minha tela inteira. Mas estão ouvindo. Vocês escutam a gente? Tá bom. Eu vou compartilhar novamente, então. Então, boa tarde, eu sou a Sandra. Boa tarde a todos e todas, eu sou a Ana Paula. Nós somos professoras do Instituto Federal de Santa Catarina, no campus São José, e nós viemos aqui apresentar um projeto que nós desenvolvemos o ano passado, intitulado Mulheres Sim, Encontros de Culturas, Trajetórias e Sonhos. O Instituto Federal, ele tem um projeto chamado Mulheres Sim, que é um programa que ele é de extensão, e ele tem como objetivo a valorização da mulher, o acesso aos direitos, cidadania e possibilidades de geração de renda, ou seja, do empoderamento feminino, né? Nós fomos contempladas por um edital, que é um edital de financiamento interno, e o edital ele já veio no formato de 3 ações, um curso, um evento, que era uma feira de economia, e um projeto de acompanhamento de egressas com a formatura, né? Foi a primeira vez que o nosso campus fez a oferta do Mulheres Sim, foi a nossa primeira experiência com Mulheres Sim. Nós ofertamos 30 vagas, do dia 6 de agosto até o dia 18 de dezembro. As 3 ações, né? O curso com as oficinas, o evento e a formatura, que foi o acompanhamento das egressas. Ele foi organizado por um pequeno grupo de docentes e técnicos administrativos, né, de servidores do campus. Nós tínhamos a presença de uma bolsista e fizemos parcerias no momento de seleção e de chamada das alunas, com o CRAS e com a assistente social do campus, que foi bastante ativa no projeto. Como perfil das alunas, nós fizemos um questionário socioeconômico, do qual 24 alunas preencheram, e nós percebemos que se tratava de mulheres de diferentes idades, bem variadas, na sua grande maioria negras, de nacionalidade haitiana, e todas elas vivendo na região metropolitana de Florianópolis e São José. Então, aqui nós temos uma foto das alunas no momento da entrega de um kit, né? A extensão forneceu essas camisetas,
uma bolsa com a identificação do campus e do projeto, receberam caneta, caderno, uma caneca, elas recebiam o lanche noturno também e um suporte financeiro de três bolsas de R$ 100, né, o que auxiliava no transporte delas até o campus. Não seria necessário ter feito o questionário socioeconômico para perceber que nós tínhamos um grande desafio, que era a questão da língua, né, da comunicação. Desde o momento da matrícula até o momento do contato com elas, de divulgar que elas tinham sido contempladas, de fazer a matrícula, nós tínhamos dificuldade na comunicação, porque a língua oficial e de conhecimento era crioulo haitiano. E nós tínhamos na turma alunas que tinham chegado há 3 semanas no Brasil, né? Então, em alguns momentos, nós tivemos que fazer tradução dos materiais. Bom, e aí, então, partindo para o projeto na prática, né? A gente tem o curso, que era um curso que tinha, então, como objetivo a educação de gênero, pensar essas temáticas em oficinas. E aí, a nossa carga horária dessas oficinas era de 96 horas, e elas ocorreram de agosto até novembro do ano passado. E aí, como é que nós dividimos as oficinas, né? Nós primeiro, como era uma atividade do campus aqui de São José, nós entramos em contato com os servidores do campus que pudessem se disponibilizar, né, fazer um trabalho, ofertar oficinas, para a gente pensar tanto na discussão, né, da questão da mulher, de gênero, mas também pensar em oficinas que nós pudéssemos ter produtos finais para colocar na outra etapa do projeto, que é a Feira de Economia Solidária. Então, dentro do que nós temos, né, do campus, nós conseguimos, então, ofertar essas oficinas aqui que estão presentes aqui nas tabelas. Então, a gente iniciou fazendo todo um trabalho, né, de histórias, de pensar nelas como sujeitos, né, mulheres que têm as suas trajetórias e singularidades. E aí passamos pelo direito das mulheres, história das mulheres, pela matemática, né, no cotidiano, pelo português para o mundo do trabalho, a informática também, né, para auxiliar a produção de currículo. E aí partimos também para oficinas como a produção de crochê, que foi uma das oficinas que acho que a gente compreende que foi mais positiva, porque houve um envolvimento muito grande, e foi essa oficina que gerou a maior parte dos produtos que depois foram expostos e vendidos na feira, né? Nós fizemos produção de sabão, com parceria com as alunas do curso da licenciatura em Química, que tem aqui no campus São José. Então, assim, houve essas oficinas, elas foram importantes tanto para as alunas, como a Sandra já bem colocou, a gente teve essa questão da língua, né, que teve uma dificuldade de como trabalhar, onde a maioria das alunas não falava ou pouco falavam português, né? Mas da mesma forma, foi importante essas oficinas para nós, para o campus e para os servidores, né? Porque a gente teve um trabalho em parceria, em conjunto. Então, a cada semana, um professor, um técnico, uma professora entrava em sala de aula, fazia essa troca com as alunas, e acompanhados, né, da bolsista, que era uma aluna também aqui do campus São José. Então, foram bons meses aqui no campus, né, de atividades. Tem uma questão que só para ressaltar, a importância da convivência delas entre elas, né, que era o momento das mulheres, e a gente via que elas ficavam felizes nos 2 dias da semana que elas vinham aqui, né? Eu acho gratificante. E principalmente acho que as mulheres haitianas, porque a gente percebe nos outros cursos, que as mulheres haitianas, elas tendem a não se colocar quando tem os homens, os companheiros, né? E nesse espaço, nesse curso, acho que foi muito importante para elas, no sentido que elas poderiam, né? Elas poderiam falar, elas poderiam se expressar, né? E como eram só mulheres, e a gente teve, né? Certamente teve uma dificuldade, porque nós tínhamos acho que 5, 6 mulheres brasileiras, né? E as demais eram haitianas. Então, no começo foi uma dificuldade com a língua também entre elas, mas no final elas estavam conectadas, né? Elas estavam conversando e compartilhando, e hoje elas ainda têm um grupo do WhatsApp,
e elas trocam, né, informações de questões de trabalho, né? Então, acho que para além do curso, né, a gente conseguiu, acho que o Mulheres Sim, ele possibilita esse empoderamento, né? E essa ampliar os contatos e tal. Então, agora a gente fez uma seleção de fotos de algumas oficinas, nós não temos de todas, mas vou passar rapidamente, não precisamos comentar todos, né? Isso. Então, esse foi o primeiro dia, o momento onde elas se conheceram, né? Isso, e aí foi com o professor de História, e aí trabalhou a vida de cada uma, né? De onde elas vieram, por onde passaram. Então, foi um momento importante para elas, né, se colocarem e se apresentarem, né, e fazer esse primeiro contato, essa primeira parceria. Depois a gente tem aí a questão da matemática, com a professora de matemática. Aqui já é um momento mais de oficina, que é a oficina da maquiagem, então, né, já estamos... Foi uma oficina bem dinâmica, né, onde elas se envolveram bastante, e também elas já se conheciam um pouco mais, já estavam num processo de conhecimento. Uma ideia de uma oficina de automaquiagem, e aí algumas até falaram como que isso foi importante, né? Porque para elas, para o trabalho, para a própria vida, né? Ter esse conhecimento foi interessante esse momento. E uma coisa para ressaltar, assim, aqui tem a Ana com o filho dela, né? Que esse projeto ele surge no momento que a gente já está com o nosso quadro de horário fechado, então a gente teve que adaptar horários. Então, em alguns momentos, assim como elas, a questão dos filhos não, eu vou dizer um peso, não é um peso, mas é um elemento a mais a ser gerenciado, né? Essa questão dos filhos foi uma preocupação que a gente teve no começo, né? Porque a gente observa, lógico, todas as mulheres, então a gente pensou em formas de como possibilitar essas mulheres poderem de fato permanecer, né? Porque a ideia não é só entrar no curso, mas é permanecer e sair, né? Então essa também foi uma das questões que nós discutimos bastante, que apareceu. Aqui foi uma oficina bem importante também, que foi a produção de bijuterias, né? Uhum. E nós fornecemos, aqui no canto esquerdo, ali tem aquelas madeiras com os preguinhos, então todas, além de aprender a fazer a pulseira e ganharem o material, elas ganharam a matriz para reproduzir, se caso quisessem seguir, né, nessa produção. A professora, ela é uma voluntária, é uma parceira, né? Nossa, já conhecida, então nós convidamos ela veio. Aqui a produção de sabão no nosso laboratório, dentro do campus. O que é interessante também é que as alunas acabam conhecendo o IFSC, né, para outras projetos, né? Oi, preciso interromper. Oi? 2 minutinhos. Tá bom, vamos finalizar. Alguém pode fazer eu escrevi ali no chat, mas eu vou falar aqui ao público, peço desculpas. Alguém, se puder fazer o print da nossa apresentação, que eu não consigo fazer, para a gente comprovar aqui depois e mandar ela no WhatsApp. Aqui a oficina de crochê, que também com 2 professoras, nossas colegas servidoras do campus. Vocês estão vendo essa moça aqui de cabelo curto, é a nossa bolsista. Ela foi presente em todos os momentos, desde o planejamento, na execução, todas as noites ela estava presente. Ela fez uma oficina também, né? E tanto que ela foi nomeada pela turma na formatura, né? Como homenageada. Aqui nós tivemos a participação de uma maquiadora que fez uma aula de automaquiagem, e esse vídeo foi importante porque elas receberam a cópia do vídeo com a legenda em crioulo haitiano. Então, foi bem importante. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né, mas são momentos que foi gostoso montar a apresentação, que a gente lembrou de quanto significativo foi, né? E essa foto eu acho bem importante, porque a gente tem alunas aqui, essa aqui de trás, a superior aqui no canto direito, que só aparece a testa e o cabelo, ela mal conseguia dizer oi, ela estava 3 semanas, né, no Brasil, e está ali batendo foto, feliz, levantou a autoestima de muitas delas. Aqui foi um encontro específico para a produção de material, então o filho teve que vir junto. Aqui, então, foi a feira, né, um evento que a gente fez interno, com bastante divulgação externa. Que é o objetivo, né, do projeto, ter essa feira onde elas vão expor e vender o material produzido ao longo do curso. E aí a gente trabalhou a questão de divulgação, né, de criar um nome de uma madeira barata, que era um carimbo. Aqui a comercialização das peças. Isso. E aí, no fim, a gente finalizou com uma formatura que não era algo obrigatório, mas nós entendemos o quão importante era, que para muitas foi o único momento, né, de uma formatura, tal, todo esse ritual. Então, elas mesmas compartilharam
quão importante foi estar numa escola, num espaço escolar, com a família, ter esse momento reconhecido, né? E aí tivemos fotos, esse foi um momento, acho que, muito singular na vida de muitas, né? E também, de novo, para contribuir para essa elevação de autoestima, autonomia e protagonismo. E aqui, então, a gente acaba a apresentação destacando o quão importante foi ter a nossa bolsista, a Joana, a nossa aluna do campus aqui já formada, e ela escreveu essa frase, que eu vou fechar a apresentação com essa frase. A experiência de fazer parte do projeto Mulheres Sim foi incrível. Tive o prazer de auxiliar as participantes e os ministrantes dos cursos, aprendendo tanto junto delas quanto com elas. Além disso, pude pôr em prática alguns ideais, como o empoderamento feminino através da geração de renda. E é isso. Obrigada. Muito obrigada. Muito legal, né? São assim, relatos que nos dão aí a importância e a necessidade da gente falar sobre a educação de jovens e adultos, né? Vamos chamar então agora o Rafael. Não, desculpa, é o Júlio. É o Júlio, porque são vários autores, é o Júlio que vai falar aqui conosco, ok? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Me chamo Júlio Nascimento, eu sou servidor técnico administrativo do Colégio Pedro II, Campus Centro. O Sarau do Proeja teve como tema principal a África. A professora Lisa Brasil e o professor Rafael Barroso, que lideraram o evento, tiveram a ideia de que os estudantes precisavam participar ativamente de sua elaboração, co-criando com os docentes e, nesse movimento autônomo, recriando a si mesmos. Inserida nas atividades realizadas no Sarau, a capoeira veio como forma de nos reconectar a mente, corpo e alma, trazendo a união de docentes, alunos e técnicos, rompendo com as barreiras impostas por sua diversidade. Apesar de ter começado tarde na capoeira, sempre achei fascinante os movimentos, ritmos, mas nunca imaginei que um dia seria um praticante dessa arte. Ocorre que, pela minha condição de pessoa com deficiência física, aliada a uma série de bloqueios psicológicos, que foram intensificados por bullying, que sofria de colegas de escola, né? Sempre me vi na impossibilidade de praticar atividades físicas. Minha aproximação com a capoeira começou com minha esposa e com meu cunhado quando matricularam meu filho e meu sobrinho no Quilombo das Neves, em Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. Sempre que podia, eu acompanhava esses treinos e adorava ver a evolução das crianças, os movimentos, os variados ritmos do berimbau, o pandeiro, o atabaque, as cerimônias. Aquilo tudo era tudo de bom, mas eu ainda não tinha coragem de participar. Com o tempo, minha esposa decidiu treinar, e o legal de tudo isso, o legal dela ter começado a treinar capoeira, é que alguns outros pais que só levavam seus filhos para o treino, passaram a treinar também. Durante todo o ano, meu filho, meu sobrinho, tentaram me convencer de entrar para o grupo, mas eu ainda não tinha coragem, ainda tinha muita objeção. Essas objeções foram sendo quebradas ao longo de todo o ano, enfim, e quis o destino que eu conhecesse o contramestre Cabeleira, que também é deficiente físico. Aliás, a deficiência dele é muito mais severa que a minha. Outros exemplos que eu tive foi de dois outros capoeiristas que se apresentam no Marcos Frota Circo Show, na Quinta da Boa Vista. Um deles é cadeirante, o outro tem paralisia cerebral. Vez ou outra, eu treinava sozinho aqui em casa. As crianças vendo isso acabaram me incentivando, queriam que eu fizesse parte. Afinal, assim, se eu consigo treinar em casa, por que eu não poderia treinar em um grupo? E foi em janeiro de 2018, com a turma da manhã, finalmente decidi experimentar. Foi muito bem recebido pela instrutora Sininho, que me acolheu, sempre respeitou os meus limites. Ela me treinou até o meio de 2018, né, o meio do ano, e lá vieram as minhas primeiras conquistas. Pode parecer pouco para alguns, mas fazer um rabo de arraia, pondo a mão no chão, sempre foi algo que me fez me sentir muito orgulhoso
Afinal de contas, fiz algo que jamais pensei em fazer na vida. E por questões assim, de ordem pessoal, eu, minha esposa e filho decidimos trocar de grupo. Nesse outro grupo, passei a ser treinado pelo antigo professor das crianças, o Pedro Pé Grande. E foi onde passei a conhecer ainda mais de perto essa arte, visitando alguns outros grupos de capoeira de outros mestres, como Mentirinha, que tem sua base na Penha, a mestra Borboleta, aqui no Largo do Machado, é uma grande mestra ela. Embora tenha iniciado no Quilombo das Neves, foi nesse novo grupo que entrei na minha primeira roda. Aliás, esse grupo me proporcionou algumas experiências que foram complementadas no sarau do Proeja. A grande diversidade de alunos. Nós aqui em casa, por si só, somos um grupo diverso. Como mencionado, sou deficiente físico. A minha esposa já tem um pouco mais de idade. Eu e ela estávamos acima do peso. Nosso filho ainda era uma criança, hoje já está adolescente, já consegue se virar, né, mais sozinho. Lá nesse grupo, tínhamos uma boa aceitação, ao ponto de sermos convidados pelo mestre de sexta-feira a participar de uma aula de uma turma, de um projeto social que ele estava iniciando na comunidade do Morro da Providência. Nessa aula, puxamos treino com crianças carentes. Sabemos de muitas pessoas que foram salvas do mundo do crime pela capoeira. Ocupar a mente das pessoas com uma atividade dessa que envolve cultura genuinamente brasileira, sem sombra de dúvida, é algo que pode salvar a vida. Nesse grupo fui batizado, onde ganhei meu apelido, Berra Boi. Gosto desse apelido pela história por trás dele. Como disse, adoro ritmos de capoeira. E o berimbau, para mim, é de longe o instrumento que mais se destaca. Entretanto, sempre me vi impossibilitado de seguir, de conseguir segurar dada a dificuldade que esse instrumento carrega. Embora ele tenha uma forma simples, é de difícil compreensão e manuseio. Entretanto, um dia em um churrasco, de forma meio que despretensiosa, então professor, o Pé Grande, né, ele fez questão de me mostrar que sim, era possível tocar berimbau, e quis me ensinar o toque de São Bento Grande. Quando finalmente saiu um som que se aproximava daquele toque ali que ele estava me treinando, foi um momento de grande satisfação pessoal, e foi a partir daí que o Pé Grande começou a me chamar de Berra Boi. Mas, assim, afinal de contas, o que seria a Berra Boi? O que significa? Bem, após alguns treinos, ele me chamando de Berra Boi, eu questionei. Afinal, apelidos sempre foram um problema para mim, devido à minha infância. E se eu iria ser batizado dessa forma, eu queria saber o seu significado. Ocorre que Berra Boi é um dos tipos de berimbau, o bunga. Tem até um atrás aqui de mim. Como eu gosto muito de berimbau e pela felicidade de ter conseguido tirar algum som dele, foi esse o apelido a mim dado. E por causa do som do berimbau, que foi descoberto eu fui descoberto como praticante dessa arte pela professora Lisa Brasil. Foi meio que por um acaso. Assim, um dia ela estava em minha sala, no colégio, resolvendo assuntos administrativos relacionados ao meu setor, né? Quando o meu telefone tocou. E o toque do meu celular não poderia ser outro senão o toque de São Bento Grande. Ela disse gostar muito de músicas de capoeira, e o que nos rendeu uma agradável conversa sobre esse tema. Tempos depois, né, algum tempo depois, ela me perguntou se eu toparia ajudar nos treinos das turmas do Proeja. Bom, foi assim um misto de emoção, de nervosismo, mas o sentimento que eu poderia acrescentar algo ao trabalho dela e do professor Rafael, e, por consequência, o que eu poderia compartilhar com os alunos, me deu força para aceitar o convite. Eu já conhecia um pouco da realidade do Proeja, eu sabia da sua enorme diversidade, das dificuldades dos alunos, que em sua maioria saem do trabalho, uma jornada cansativa de trabalho, e vão para o colégio buscar uma melhor formação, enfim. E sabia também da realidade triste de alguns que vivem em situação de rua, infelizmente que no Rio de Janeiro são muito violentas as ruas, e da grande evasão escolar desse segmento. E quando falo em diversidade, falo de todo tipo de diferença dos indivíduos. No Proeja, os alunos têm variadas idades, variadas condições sociais, são praticantes de diversas religiões e têm variadas condições físicas.
Foi nesse contexto que pensei nos treinos como movimentos mais básicos. Na verdade, pensava mesmo, esperava apenas explorar a ginga no primeiro treino, que apesar de ser um movimento cansativo e cheio de detalhes, os alunos, em sua maioria, gostaram muito e atingiram um bom nível de execução desse movimento, que me fez sentir confortável em incluir outros movimentos tais como a meia-lua de frente, a queixada, as esquivas, e ao final de todos os treinos, a gente já estava conseguindo fazer a armada, que é um movimento muito difícil, um movimento que muito capoeirista já com uma certa experiência tem dificuldade de fazer, cai às vezes, enfim. E assim, eu aproveitei que meu filho estudava no turno da tarde, no próprio campus, e combinei com ele e a minha esposa de participarem dos treinos também. Eu queria trazer a família para esse convívio, para essa experiência. E em um desses treinos eu acabei levando meu sobrinho, o apelido dele na capoeira é Iquim, para participar. Ele toca berimbau muito bem, na época ele tinha aí 13 anos de idade. E mostramos aos alunos que não importa seu sexo, a idade, seu físico, sua cor, sua religião, enfim, respeitando o tempo e o limite individual, todo mundo pode jogar capoeira. É uma arte muito democrática. Ao final do projeto, fizemos uma grande roda de capoeira, onde os alunos e professores, e até a coordenadora do projeto já foi convidada a entrar na roda. O retorno alcançado, para mim, sem dúvida alguma, foi muito além do esperado. Acredito na educação como importante instrumento de mudança social e estar inserido como parte importante desse projeto e sabendo que os alunos estavam sempre com total dedicação foi uma vivência muito recompensadora e muito satisfatória. Muitos foram os ensinamentos que levarei para a minha vida, para o resto da minha vida. O maior deles é que juntos somos mais fortes. O colégio é dinâmico, é vivo, tudo ali se encaixa, tudo e todos se complementam de alguma forma. E quando compartilhamos nossas histórias, nossos conhecimentos, experiência de vida, ajudamos as pessoas, ajudamos as pessoas e também nos ajudamos. Acaba que nós nos conhecemos muito melhor. Para finalizar a minha participação, quero deixar registrado aqui minha enorme gratidão aos professores Lisa Brasil e Rafael Barroso por terem me proporcionado essa experiência que foi incrível. Foi muito incrível participar do Sarau, está sendo incrível participar desse congresso, é o meu primeiro congresso, minha primeira apresentação. Agradeço a eles pelo apoio e pela confiança. Quero agradecer também, em especial, meu filho, minha esposa, meu sobrinho, que sempre me incentivaram. Afinal de contas, sem eles, eu não teria enfrentado meus medos. Gostaria de deixar uma mensagem aqui por último. É o seguinte, viva a sua vida com respeito aos seus limites, mas não se limitar aos seus medos. Se você quer, você consegue alcançar. Muito obrigado a todos. Então, nós temos aqui duas perguntas, não é? E gostaríamos aí de chamar o pessoal, Marcelo, não sei, para... É uma pergunta da Ana Maria Siqueira, que aí pode ser todos, né? E uma específica aqui para o relato lá, Mulheres Sim, para a gente discutir um pouquinho essas questões que foram colocadas, né? A Maria Siqueira faz a pergunta, como manter os estudantes, né, com esses projetos tão interessantes, mas agora nós estamos aí com aulas remotas, né? Qual que seria aquele plus ali, né, para manter esses estudantes com essas aulas remotas? Acho que é isso. Vocês poderiam comentar um pouquinho, né? Já que essas experiências, quem sabe vocês nos dão uma luz aí para relatar essas experiências importantíssimas, né? E a outra pergunta, né, que é destinada aqui para o relato das mulheres, Mulheres Sim, se não tem, né, se poderia ter uma plataforma, né, onde esses alunos, né,
pudessem comercializar seus produtos, né, ainda mais nesses tempos, né, de atividades remotas. Né? Se não tem um banco, né, de produtos e com esses alunos que pudessem fazer a comercialização por meio de uma plataforma. Então, queria ir ouvir vocês para a gente fechar esse primeiro bloco. Pode ser? Boa tarde, de novo. Vou tentar trazer um pouco de luz sobre a questão da aprendizagem nesse tempo de pandemia, né? Eu tenho pesquisado muito sobre um termo de um filósofo do teatro chamado Jorge Dubat, que ele fala do tecnovívio, né? A gente saiu do convívio para um tecnovívio. E o que seria esse tecnovívio? É de que forma a gente cria outras possibilidades de interação mediadas pela tecnologia. Então, no meu caso específico, que sou professora de artes, mantenho esse contato com os alunos, mesmo no período em que as aulas foram suspensas pelo WhatsApp, sempre olhando essa questão humana, né? Eu acho que nesse momento a gente precisa mais do que tudo se enxergar como gente, como coletivo, nas nossas vulnerabilidades, e perguntando, né, sobre como estão, como são suas sensações, e fazendo provocações. Como é que a gente pode expressar isso? Né? Como é que a gente pode falar sobre isso? Então, às vezes eu compartilho alguns escapes que eu tenho, eu gosto de escrever, então eu mando para eles alguma poesia, ou mando para eles uma música que tem me feito refletir sobre os tempos que a gente está vivendo, e a partir desse diálogo, acho que antes de qualquer coisa, abrir o diálogo, né? O que é possível fazer? Vamos descobrir juntos o que é possível fazer nesse tecnovívio. E eu vou utilizando a arte como essa ponte, né? E a partir disso eles vão também relatando suas experiências, compartilhando seus achados. A gente precisa de um tempo de lidar com essa tecnologia, mas aos poucos a gente vai descobrindo, por exemplo, que existem os museus digitais, os museus virtuais. O Museu da Pessoa, por exemplo, é um museu que nasce virtual, ele não existe de forma física, ele só existe na rede. A gente descobre sobre os livros digitais, a literatura digital, sites. Eu descobri sites onde você entra e você lê o livro digital, mas num jogo também, numa gamificação, que você tem que descobrir palavras durante a leitura, ou livros visuais. Bom, são possibilidades, né? Mas acho que é isso, um caminho para isso é pensar o que é possível fazer mediado pela tecnologia, sem esquecer que antes da tecnologia, né, a tecnologia é um meio, sem esquecer da nossa humanidade, acolhendo as nossas fragilidades, os nossos medos nesse momento de insegurança, sendo suporte, sendo rede de suporte, e a partir disso descobrir, compartilhando essas descobertas, né, desse fazer, dessa arte, desse conhecimento que está na rede, que a gente vai garimpar e vai descobrir coisas muito boas. Acho que é isso, espero ter ajudado. Olá, então, respondendo a primeira pergunta, né, sobre a questão hoje, atividades de aulas remotas, esse edital teria para esse ano, de novo, né, nós fizemos, fomos contempladas, mas em virtude dessa situação, a gente não conseguiu pôr em prática, porque a questão do acesso é realmente um problema, uma questão central, né, para essas alunas. Então, a instituição definiu que esse projeto não seria executado esse ano, e aí só no que vem com atividades presenciais. Então, a gente não tem como, desse projeto, desse curso das Mulheres Sim, a gente não está trabalhando em atividades remotas, né, aqui na instituição. Mas a gente estava conversando agora aqui que é uma boa ideia, porque foi o caminho que as empresas tomaram agora, foi por venda digital, né? Então, a gente já vai colocar como uma das oficinas, quando a gente trabalhar com a questão da economia solidária, pensar nesse caminho. Até agradeço, assim, a gente não tinha pensado. Pensar na plataforma para depois elas poderem continuar na venda dos produtos, né? A gente, nas redes sociais, principalmente, né? Eu acho que seria um caminho
porque o que a gente percebe que tem uma dificuldade, né, com acesso. A gente fez a oficina de informática ano passado, porque a gente percebeu que, né, uma dificuldade básica, né, de você ligar um computador, de você acessar uma informação, né, na internet. Então, acho que, mas a ideia é muito interessante de pensar que elas possam ter, né, que a gente possa ajudá-las a produzir um espaço virtual para elas venderem os produtos, né, em parceria, em grupos entre elas. Uma ideia muito interessante. Porque a gente percebe que a grande maioria usa muito a rede, mas apenas para aquela comunicação básica, né? Então, entender que esse espaço pode ser um espaço de geração de renda é o caminho, né? Acho que é isso. Obrigada. Edilene, assim, era muito bom para você praticar capoeira, é muito gostoso e, como falei, né, todo mundo pode, é possível para todo mundo. E só tenho a dizer que você vai te acrescentar muito. É muito legal, faz muito bem para o corpo, para a alma e para a mente, tá? Espero que você faça assim, que você caminhe, né, entre nessa caminhada, é muito gostoso. Então, nós acabamos aí agora esse primeiro bloco, né? Estamos aqui esperando, porque a sala não comporta todos, né? Então, estamos aqui esperando um pouquinho, só a troca dos novos relatos, mas realmente, né, gente, a gente precisa pensar a permanência dos estudantes da educação de jovens e adultos, a gente precisa. E a permanência passa por essa questão de gênero também, passa por essa questão étnica, né? Passa por compreender essas especificidades, né? Uma escola, quer dizer, nós temos determinantes sociais, não é? Que vão dizer aí para nós, né? Vão colocar determinantes extra, né? Muro, que vão realmente comprometer a permanência dos nossos estudantes na educação de jovens e adultos, na EGPT, nos institutos também, né? Mas nós temos determinantes internos. Então, esses belíssimos relatos, né? São relatos fruto de uma praxis, né? No processo aí de ensino-aprendizagem. Então, é muito importante para que a gente compreenda, né? E aí a nossa luta para manter esse encontro nacional com vocês, com todos vocês, para a gente trocar essas experiências, para a gente se encontrar, para a gente conseguir avançar tanto no acesso quanto na permanência e no êxito desses estudantes, né? De fato, há uma dívida muito grande, né, histórica, estrutural, em relação aos sujeitos da educação de jovens e adultos, né? Então, vamos passar aqui para o segundo bloco, né? E aí, Amanda, né? Amanda, vamos lá? Na hora que faltar uns minutinhos, eu te falo. Tá aparecendo? A minha apresentação aparece para vocês? Eu não consigo escutar ninguém. A minha apresentação aparece? Tranquilo. Qualquer coisa a gente comunica ali pelo chat, ok? Tá ok. Eu vou então apresentar aqui de novo. Oi, boa tarde. Meu nome é Amanda. Eu sou aluna do Colégio Pedro II do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica. Hoje eu vou apresentar
uma pesquisa que faz parte da minha dissertação e do produto educacional que eu estou desenvolvendo. Essa pesquisa, ela vai analisar as dificuldades enfrentadas e as estratégias utilizadas pelos alunos do PROEJA para a organização dos hábitos de estudo na perspectiva dos profissionais da educação, né? Então, o que eu procuro investigar são as dificuldades enfrentadas pelos alunos do PROEJA e as estratégias utilizadas pelos alunos do PROEJA, né, nessa organização dos hábitos de estudo, na visão dos profissionais da educação que têm experiência com o PROEJA. A metodologia, né, ela é uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, né, foram entrevistados 13 profissionais com experiência no PROEJA, 11 deles professores de diferentes áreas e 2 orientadores educacionais, né. Esses profissionais, eles são de diferentes áreas, de ambos os sexos e com diferentes tempos de experiência. A análise desses dados foi realizada no software livre Iramutec. Além da perspectiva da educação profissional e tecnológica, né, embasa essa pesquisa também a teoria social cognitiva de Bandura, que é um psicólogo. Essa teoria, ela é um grande guarda-chuva que ela congrega várias outras microteorias, né, como a teoria da agência humana, a teoria da reciprocidade triádica, a teoria da autorregulação da aprendizagem, da autoeficácia e do desengajamento moral. Embora a teoria que a gente utilize aqui como principal seja a autorregulação da aprendizagem, a gente vai ver que nos resultados, outras teorias, elas também acabam aparecendo. Isso porque a teoria da autorregulação da aprendizagem, ela está dentro da teoria social cognitiva e ela vai ter ligação com as outras teorias também. A autorregulação da aprendizagem, a gente pode entender como a capacidade que todos nós temos de controlar nossos sentimentos, pensamentos e ações para alcançar um fim pré-determinado. E aí, nos resultados, o que a gente encontrou, né, foi a categoria trabalho como uma categoria muito importante, uma categoria central, até como a literatura já diz. E aí a gente pensou na importância do trabalho, não apenas, né, pensando nas dificuldades, mas pensar também nas estratégias, já que o aluno do PROEJA, ele é um aluno que precisa trabalhar, né, como a própria literatura fala, o trabalho, ele garante a subsistência, né, do aluno e tanto do aluno quanto da família, quanto também, né, é importante para a produção da existência, tanto dele quanto da sociedade. E aí o trabalho, ao mesmo tempo que ele leva o sujeito para a escola, né, em busca de melhores condições de vida, é também uma dificuldade, porque ele diminui esse tempo de estudo, né, ele compete com esse tempo de estudo. E aí foram identificadas, segundo a análise das entrevistas com os profissionais, 5 categorias, 5 para dificuldades e 5 para estratégias. Com relação às dificuldades, a gente observou um sentimento de incapacidade experienciado pelos alunos, né, frente a esses conteúdos escolares, o que não quer dizer que eles não são capazes, mas essa é uma insegurança que eles sentem diante da aprendizagem, o que nos leva a pensar, né, sobre a teoria social cognitiva na teoria da autoeficácia. As crenças de autoeficácia, né, é o acreditar você ser capaz de aprender, né? Então, se você não acredita que você pode aprender, fica mais difícil, né, de você insistir diante de uma dificuldade ou se lançar para uma aprendizagem. Outra dificuldade que a gente observou foi a grande dificuldade para administrar o tempo para estudar, né? A gente sabe que o aluno, ele tem a família, tem o trabalho, tem o estudo. E aí a gente pensa na estratégia de autorregulação da aprendizagem, estabelecimento de objetivos e planejamentos, né? Se ele tem um objetivo que ele queira alcançar, né, um objetivo que seja concreto, que ele veja que ele consegue chegar naquele objetivo, não pode ser também um objetivo muito distante, mas um objetivo que ele veja que ele pode chegar, ele pode fazer planejamentos e isso também pode motivá-lo, né, a continuar os estudos e a tentar alcançar esses objetivos. Outra dificuldade foi o sentimento de vergonha para fazer perguntas em sala, o que está ligado à estratégia procura de ajuda social dos professores, né, a importância deles tirarem dúvida na sala. E aí os professores, como estratégia para lidar com isso, eles buscam atividades práticas,
Então, a gente tem como estratégia a realização de exercícios como uma importante estratégia de estudo, né? É pelos exercícios que os professores sabem onde os alunos estão com dúvida e fazem com que eles consigam participar. Além disso, pelos exercícios, né, a gente vê a estratégia de autorregulação da aprendizagem e revisão de dados. Os alunos podem rever os conteúdos, né, e também se autoavaliar, saber onde eles estão com dificuldades. Além disso, com relação a essa dificuldade, né, de fazer perguntas e de administrar o tempo para estudos, a gente vê a importância deles frequentarem as aulas. Né, a gente sabe dessa dificuldade do tempo, mas esse estabelecimento de objetivos e planejamentos para eles estarem também nas aulas é muito importante, porque as aulas, elas são o momento e o espaço onde eles conseguem efetivamente aprender, né? Porque o horário que eles têm para estudar é durante as aulas. E aí também a importância da estratégia tomada de apontamentos, né? O fazer anotações durante as aulas. Uma outra dificuldade que foi observada foi a dificuldade de depurar as informações, de destrinchar essas informações, né? E a gente pensa que a estratégia de autorregulação da aprendizagem, organização e informação, colocar em tabelas, em quadros, né? Tentar esmiuçar essa informação, seria interessante para ajudar a depurar essa informação. E dificuldades também com conteúdos de base. A gente viu que os estudantes, eles apresentam dificuldades com matérias como matemática e leitura, né? E aí, por conta disso, a gente pensa na estratégia de autorregulação da aprendizagem, procura de informação. E aí, principalmente em vídeos e áudios, né? Para tentar contornar essa dificuldade. As videoaulas e os áudios também, que a gente pode encontrar até por podcast, né? Esses conteúdos sendo abordados, e até mais do que conteúdos, né, a informação e a cultura de um modo geral. E aí a internet aparece também como uma estratégia importante nessa procura de informação, né, embora a gente tenha que ter a clareza de que é preciso ensinar, né, a poder verificar que informações são verdadeiras e que informações são falsas. Amanda, pois não? Precisamos terminar, tá ok? Tá, estou terminando. Tudo bem. Tá. E o incentivo aos alunos estudarem em grupo, que seria a procura de ajuda social dos colegas, né? E a reflexão sobre as matérias, o não decorar apenas. Essa reflexão sobre as matérias estaria ligado à teoria da agência humana, ao se responsabilizar pela sua aprendizagem, ao entender que não é decorar apenas. A memorização, ela é importante, ela é uma estratégia, mas ela não pode ser a única. E é importante que eles se apropriem dessa aprendizagem, né, e de ver, se responsabilizar por ela. Então, para finalizar, a gente constatou a importância de construir os materiais didáticos que incidam sobre as fontes de eficácia dos discentes para a aprendizagem dos conteúdos escolares. Porque se eles não se sentem capazes de aprender, né, dificilmente eles vão usar estratégias de autorregulação da aprendizagem. E as principais estratégias que apareceram foi a procura de ajuda social, o estabelecimento de objetivos e planejamentos e a procura de informação, ajuda social tanto de professores quanto de colegas, né, e a procura de informação principalmente na internet. É isso. Ok, vamos aí passar agora para o Alessandro. Vamos lá? Muito bom, viu? Nossa, inspirador. Boa tarde, quando puder começar. Pode começar, estamos aqui. Ansiosos pelo seu relato. Boa tarde a todos. Eu me chamo Alessandro Zardini de Oliveira, faço parte, né, do quadro de funcionários do Instituto Federal do Espírito Santo, do IFES Campus Vitória, e também sou mestrando do programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, para a FPT, né? Essa discussão que a gente traz, né, nesse belíssimo encontro, tem como tema a assistência estudantil e a proposta de podcast.
ações inclusivas para os estudantes do ProEja no IFES. Essa discussão foi em coautoria, né, com minha professora orientadora, orientadora, a professora Maria José Rezende Ferreira. Trata-se, né, de uma pesquisa no âmbito do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica. O objetivo da minha pesquisa é analisar como a política de assistência estudantil desenvolvida no Campus Vitória contribui para o acesso, permanência e êxito dos estudantes da EJA, vinculado ao ProEja, com vistas a potencializar suas ações de inclusão. É uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso. Essa pesquisa ela terá como sujeitos do estudo os estudantes do ProEja, vinculados pela assistência estudantil, e também servidores do campus que lidam, né, com essa política. E para a produção de dados, estamos utilizando, né, a análise documental. Então, essa discussão que eu trago aqui, ela foi obtida mediante essa análise. Iremos utilizar também na pesquisa questionários. Pretendíamos inicialmente fazer entrevista com sujeitos do estudo, mas devido à pandemia, as aulas do IFES estão suspensas até dia 31 de dezembro, então achamos melhor alterar, né, essa técnica de produção de dados e utilizaremos também como técnica o grupo de discussão, que vai ser técnica utilizada nas nossas oficinas, quando nós formos elaborar o podcast, porque ele vai ser elaborado de forma colaborativa com os sujeitos participantes do estudo. Quando a gente fala de assistência estudantil, é importante a gente ter em mente da importância que foi a promulgação do decreto 7.234, de 2010, promulgado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse decreto, ele institucionalizou como política de Estado o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Esse programa, ele tem como público-alvo, prioritariamente os estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. E a importância do PENAS é que ela induziu nos institutos federais do movimento de elaboração de suas políticas de assistência estudantil. Então, a partir desse decreto de 2010, principalmente no ano de 2011, nós vemos uma série de políticas sendo criada no âmbito das instituições federais de ensino. Então, em 2011, é criada a política de assistência estudantil do IFES, cujo público-alvo são os alunos regularmente matriculados e prioritariamente em situação de vulnerabilidade social. A política de assistência estudantil do IFES, ela contempla dois grupos de programas, né? Os programas universais, que são programas que são direcionados a toda a comunidade discente. Então, são os programas de incentivo, atividades culturais e de lazer, apoio à necessidade educacional especial, Programa de Ações Educativas e Formação para a Cidadania e o Programa de Atenção Biopsicossocial. E nós temos um outro grupo de programas, que são programas específicos. Aí nós temos os de atenção primária, que requer uma análise, né, socioeconômica da realidade do aluno, para o aluno fazer jus ao recebimento do auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio moradia, material didático, uniforme e auxílio financeiro. E também nós temos os programas de atenção secundária, que engloba o programa de auxílio monitoria. O auxílio monitoria não necessariamente requer uma avaliação socioeconômica, né? Geralmente, os campos do IFES utilizam um processo avaliativo na hora de escolher o aluno monitor. E nesse movimento, né, de buscar compreender as diversas nuances da política de assistência estudantil no Campus Vitória, nós nos detivemos ao corpus documental e nos deparamos de antemão com os dois desafios. O primeiro é a limitação orçamentária da assistência estudantil, e o segundo desafio são as dificuldades dos sujeitos do projeto em acessar as informações veiculadas estudantil. Com relação ao primeiro desafio, limitação orçamentária, a partir de 2014, o Campus Vitória, ele complementava o recurso da assistência estudantil com recurso de outras fontes, principalmente recurso de custeio, por entender a importância da assistência estudantil
para permanência e êxito dos estudantes, principalmente dos estudantes do ProEja. Então, a gente tem aí, a partir de 2014, o campus injetando recursos na assistência estudantil, porém, a demanda foi mais crescente do que o recurso disponível, e com isso, o campus, infelizmente, ele teve que adotar algumas medidas, como, por exemplo, a redução da renda para o aluno fazer parte da assistência estudantil, e até mesmo, de 2014 para cá, houve a redução da oferta de alguns tipos de auxílio. E quando a gente para analisar, né, sobre os alunos atendidos no ano de 2018, nós chegamos ao montante de 1.431 estudantes atendidos pelos programas de auxílio. E quando a gente faz um levantamento desses estudantes por renda familiar per capita, a gente chega a esses dados que vocês estão vendo. 52,8%, ou seja, 756 alunos, apresentavam renda per capita familiar até meio salário mínimo. 46,6%, 667 estudantes, possuem renda per capita familiar acima de meio e até um salário mínimo. E apenas 0,6%, apenas 8 estudantes, possuem renda acima de 1 e até um salário mínimo. Ou seja, o que a gente percebe com esses dados? Que os alunos cuja renda familiar está entre 1 e 1,5, praticamente ele não é acessado, ele não consegue acessar a assistência estudantil, infelizmente. E essa nossa realidade, ela foi muito afetada no ano de 2019 com o contingenciamento de recursos feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, isso impactou fortemente a assistência estudantil. Enquanto em 2018 o campus atendeu 1.431 estudantes, em 2019 o campus atendeu 1.180. Ou seja, tivemos uma redução de 17,5% nos atendimentos em relação ao ano anterior. E também foram adotadas outras medidas pelo campus, né, face a essa redução drástica de recursos. Como, por exemplo, a redução do valor do auxílio alimentação, a redução do valor da bolsa paga aos alunos monitores, a não oferta de auxílio alimentação para os alunos ingressantes no segundo semestre, né, de 2019/2. Mas mesmo com essa limitação de recurso, essa limitação no atendimento, a gente considera sim que é uma política inclusiva, porque quando a gente pega um montante de alunos do Campus Vitória, né, que são aproximadamente cerca de 4.000 estudantes, a assistência estudantil atendeu 29,5% desses estudantes, né, um número bem considerável. E quando a gente vai analisar os alunos do ProEja, chegou à constatação que 58,5% desses estudantes, eles foram alcançados pela assistência estudantil em algum momento, né, no ano passado. E quando a gente analisa do montante de alunos participantes da assistência estudantil em 2019, a gente chega à seguinte constatação, que 36,2% dos alunos atendidos pela assistência estudantil são estudantes do ProEja. 28,6% são estudantes dos cursos técnicos. 18,2% são alunos do ensino médio, chamado de regular, né? E 17% são alunos dos cursos superiores. E o segundo desafio apontado pelas fontes documentais decorre da dificuldade dos sujeitos do ProEja em acessar as informações da assistência estudantil, né? E no sentido de procurar intervir nessa questão, será proposto, após a escuta dos sujeitos, um podcast para assistência estudantil, né? Por que a gente chega à seguinte constatação? Por que os alunos encontram essa dificuldade para acessar as informações? Isso pode ser justificado pela falta ou dificuldade de acesso à internet, a conciliação do trabalho com os estudos, o que colabora para que os estudantes do ProEja, que em sua grande maioria é formada por sujeitos trabalhadores, não vivenciam o cotidiano escolar como os demais discentes e, consequentemente, têm dificuldade para acessar todas as informações divulgadas pelo campus. E assim passa despercebido as informações divulgadas pela assistência estudantil, né? Então, a gente pretende, com o nosso estudo, o nosso produto educacional, intervir nessa problemática. E o que vem ser um podcast? O podcast, assim como a TV, jornal, rádio,
é uma mídia de transmissão de informação. É, na verdade, um arquivo de áudio, né? Disponível online, uma espécie de programa de rádio ouvido sobre demanda. Ou seja, as informações podem ser acessadas a qualquer momento, mediante acesso no site que está hospedado o podcast, né? Pode ser escutado mediante acesso nas plataformas de música, como Spotify, Deezer, ou em aplicativos agregadores de podcast. Pois não? Alessandro, 2 minutinhos. Estou finalizando já. É porque a gente... Tudo bem, estou finalizando. Obrigado. Tá. Tudo bem. Então, o podcast, ele online, pode ser baixado e ouvido posteriormente, né? E ele tem características importantes, né? Que o possibilita, né? Sem ser utilizado em ambiente educacional, como a interação, né? A característica de linguagem, pois a linguagem geralmente utilizada no podcast é uma linguagem coloquial, que faz a comunicação, né? Principalmente com os sujeitos do ProEja, e tem a característica também de temporalidade, ou seja, um arquivo disponível hoje, ele pode ser acessado hoje mesmo, ele pode ser acessado daqui uma semana, daqui um mês. Então, tem essa facilidade, né? E nós vislumbramos, né, com esse produto educacional, que a gente intitulou, a princípio, como AECast, mais uma possibilidade de comunicação que pode favorecer ao acesso às ações da ciência estudantil e, portanto, contribuir para a inclusão social dos sujeitos historicamente excluídos do direito à educação pública e de qualidade. Acreditamos também que, com os resultados da pesquisa, será possível verificar, dentre outros aspectos, como a assistência estudantil contribui para o processo formativo do estudante do ProEja e, mediante a discussão de suas potencialidades e desafios, indicar possíveis estratégias no intuito do seu aprimoramento. E eu espero, assim, no próximo encontro da EJA, estar trazendo aqui informações geradas, né, com essa pesquisa. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos. E eu gostaria de parabenizar a comissão responsável pelo evento, pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Ok, obrigado. Muito bacana, né? Mas antes de passar para a Yasmin, eu queria, a gente, tempo aqui um pouco corrido, mas eu queria aqui agradecer, não é, a presença aqui do Marcel Ramos, da Itamara, que são os operadores, porque isso aqui não é fácil, gente. Tá assim, bonito, né? A gente quer agradecer, muitos elogios, mas tem muita gente trabalhando, muita gente empenhada. Os nossos 3 intérpretes, né, que se dispuseram aqui a estar conosco, o Rodrigo Lima, o Marcelo Bessa, a Luciane Martins, né? Cada um de um local, de um Instituto Federal. Então, muito bonito, realmente é um encontro, né? Então, agradecer aqui publicamente, estão conosco aqui nesse bate-papo, nessa prosa bem legal. E agora, imediatamente, para a Yasmin, né? Para a gente não perder assim, mais tempinho, vamos lá? Então tá, boa tarde pessoal, meu nome é Yasmine, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o PPGEPT, aqui no CETISM, dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Então eu venho trazer, né, nossa pesquisa, a oferta da EGPT nas instituições de ensino superior no Rio Grande do Sul, juntamente com meu colega César Augusto Rubaina Filho, e sobre a orientação da professora Marigley Severo Marasquim. Esse trabalho, né, foi um estudo colaborativo com o grupo Transformação e... com o objetivo, então, de identificar os cenários dos movimentos da oferta dos cursos profissionais de nível médio integrado à educação de jovens e adultos nos institutos federais e um colégio técnico do Rio Grande do Sul. Como metodologia para a gente analisar, então, como estão sendo, né, ofertadas essas matrículas, como estão
sendo dispostos os alunos, os ingressos, os concluintes, a gente usou, então, a plataforma Nilo Peçanha. Então, nós fizemos um dado comparativo dos dados de 2018, ano 2019, e os dados de 2019 com o ano de 2020. Trata-se, então, de uma pesquisa quantitativa, né, com metodologia exploratória. Os filtros, então, foi a região sul, né, no estado do Rio Grande do Sul, com modalidade em educação especial e o tipo da oferta ProEja integrado. Como resultado de análise, nós tivemos, então, essa chocante, né, esses dados, assim, claramente dá para ver que a gente está perdendo cursos, está perdendo alunos, apesar de que tem notícias que estão sendo ofertadas mais matrículas, a gente percebe que dentro do ProEja esses alunos não estão chegando. Na verdade, se para pensar ali no total de matrículas, perdemos 33, né, e as vagas estão diminuindo a mais de 100. E então, vemos que as políticas, apesar de estarem em vigor, não estão sendo efetivadas, que é a problemática que a gente também vem trazendo, por questões que a própria professora Marigley fala, que não deveria ser um projeto, né, institucional, devia ser um projeto de Estado, a preocupação de todos, né. E como principal, então, a gente vem trazer como está sendo distribuídas essas vagas diante dos eixos tecnológicos disponíveis, né, no Rio Grande do Sul, e vemos que, por exemplo, gestão e negócios em 2018, para dados de 2018, foram de 55,6%, né, enquanto que dos dados de 2019, ele passou para 46%. Então, são 9%, mais ou menos, que acabamos perdendo da disponibilidade de vagas e entrada desses alunos dentro do ensino médio integrado. E com isso a gente também trouxe a questão um pouco dos cursos que estão disponíveis dentro desse eixo, para falar também que por que esse eixo é o mais disponível com 14 cursos. A gente acredita que por conta da região, né, demandar bastante da questão da administrativa, do comércio, da venda, do secretariado, como os cursos que estão disponíveis, a gente acredita por isso que eles estão mais disponíveis e com maiores ofertas, diante de outros que têm 3 ou 1 curso só em alguns polos do Rio Grande do Sul. E como consideração final, a gente chega, né, que não tem o cumprimento da meta dos 10%, né, que cada instituição deveria reservar os 10% para a matrícula do ProEja, né, então, na verdade, está ocorrendo o contrário, está fechando os cursos, né, a cada ano a gente vê que tem cursos fechando por falta de matrículas, por falta de investimento. A maioria dos cursos são ofertados pelo IFE, apenas um era dentro de uma universidade pública, né? Então, a queda de matrículas, ingressantes, concluintes e ofertas de vaga. A falta de políticas públicas presentes e efetivas. O silenciamento que a Marasquim fala é justamente como eu tinha comentado antes, por parte do Estado, que isso deveria ser uma coisa que todos nós, né, devemos lutar e preservar, não apenas a instituição, né? A EGPT não faz parte de uma política de governo, ela defende bastante, e como o Frigoto fala, a sociedade que se produz na desigualdade se alimenta não precisa da efetividade e universalização da educação básica, como mantém diferenciada e dual. Isso não mostra despreocupação em garantir a permanência e o sucesso dos estudantes na EPT. E como consideração final, para fechar essa problemática, trago uma reflexão da Marasquim sobre acerca do trabalho crítico pedagógico, né, quando nós pensamos em um trabalho para conseguir efetivar com que esses alunos consigam chegar ao curso e ingressar, permanecer e ter êxito, né, a gente pode pensar no trabalho pedagógico como uma saída, o trabalho pedagógico crítico, que a Marasquim defende, como uma forma, né, de todos colaborarem para essa permanência desses alunos.
Então, ela pergunta, é fundamental dar um destaque à formação e que ações se espera dos estudantes. Eles precisam estar no centro de se desenvolver habilidades de aprender sempre, aprender contextualizado e aprender para dar respostas sociais. A coragem a todos nós, desafios a mil e principalmente muito estudo, pesquisa e comprometimento social. E seria isso. Ok. Nós não tivemos aqui nenhuma pergunta, assim, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo que ouviu vai ficar aqui pensando acerca desses relatos que vocês trouxeram e também vai ficar disponível, né, depois no YouTube, toda a programação e todos os relatos. Eu tenho certeza que, em dado momento, nós vamos buscar todas essas experiências que vocês trazem, né, estão trazendo aqui, que são belíssimas. Mas eu queria fazer uma pergunta, aproveitar que a gente tem aqui um minutinho, né, uns 3 minutinhos. Eu queria ver com vocês, que nós estamos falando aqui de acesso, infelizmente, de perder vagas, enfim, né, de permanência, de questão do sujeito, a etnicidade, a questão da mulher, enfim. Como que como é que vocês avaliam esse encontro? Nós já estamos aqui no 3º encontro EGPT. Como é que esse encontro pode, ou eles estão contribuindo para o fortalecimento da EJA, né? Como é que vocês estão analisando, né, essa questão dos encontros, né? Porque não é mais um encontro, tem uma perspectiva formativa, uma perspectiva de troca de experiências, mas no fundo tem uma questão fundante que é ajudar no crescimento, na expansão do ProEJA, né, da EJA-PT nos institutos e a consolidação desses cursos. Aí eu queria ouvir vocês aí sobre essa questão, nesses minutinhos aqui, né? 3 minutinhos para a gente falar. Quem gostaria de começar? Amanda? Yasmine? Vamos lá, Yasmine. Alguém? A Yasmine apareceu aí, Marcelo. Vamos lá. Ai, eu acabei ficando um pouco nervosa, que bem na hora, né, apareceu uma pessoa aqui e isso acontece quando a gente está online, né? Então, eu vejo que a gente está passando por problemas, assim, eu, por exemplo, quando eu falo que eu vim de um curso que eu não abraça, né, essa área, a gente começa a discutir e ver que eu estou um pouco nervosa ainda, e ver que nem tudo as políticas públicas abraçam, né, e a gente sempre está discutindo que essa questão, né, precisa se colocar, precisa se afirmar, e a Maresquim, como minha orientadora, muito querida, e sempre fala que a gente, no trabalho crítico-pedagógico, tem que exercer essa posição, né, e acho que seria isso. Ok, Alessandro? Está aí conosco? Bom, eu acho que eventos dessa magnitude, particularmente com relação a mim, eu acho que, frente a essa conjuntura desastrosa que a gente anda vivendo, que a gente anda presenciando nos noticiários, eu acho que evento dessa magnitude, eu acho que me humaniza mais, né? Eu acho que estar participando com essas trocas de experiências, né? Com esses trabalhos, pesquisas em andamento, relato de experiência, eu acho que me faz refletir, né, sobre o nosso papel perante a educação de jovens e adultos. Então, eu sempre saio muito fortalecido desses encontros,
eu passo assim eu me sinto, na verdade, mais humano, né? Principalmente de ontem, com aquela belíssima palestra do Miguel Arroio, eu acho assim que depois da fala dele, eu já tinha outros olhos para a educação de jovens e adultos. Eu acho que depois da fala que ele teve, da brilhante fala, eu acho que eu olho com o olhar de maior admiração, né? Porque são sujeitos que, apesar de toda dificuldade, são sujeitos que sustentam o Estado, né? E o Estado, muitas vezes, viram as costas para esses sujeitos, né? Então, na verdade, eu considero assim, que a minha pesquisa mesmo, eu creio que é um compromisso social com esse público, é um compromisso social com a instituição pública que eu faço mestrado. Então, eu acho que é um compromisso social com os sujeitos que cotidianamente estão lá no meu setor, né, atrás de auxílio, porque se não for auxílio, muitos deles, infelizmente, acabam evadindo da instituição. Então, eu acho que um evento como esse me humaniza mais, me dá mais vontade de querer atuar perante a educação de jovens e adultos. Bacana, bacana, que bom. Isso nos fortalece aí para fazer o quarto, né? O quarto encontro. Amanda, quer colocar? Eu falaria da importância do evento no sentido de que a educação de jovens e adultos, ela não costuma estar no centro das discussões, né? E eventos como esse, né, a gente consegue discutir a educação de jovens e adultos. Ela assume uma centralidade que eu acho que é importante, tanto para a formação dos profissionais, quanto para os estudantes, né, quanto também para a própria área, que é a educação de jovens e adultos, né? Seria um espaço que ela deveria ter mais destaque, mas são eventos assim que a gente vai conseguindo aos poucos, né, com que a educação de jovens e adultos vá ganhando espaço. Ok, então finalizamos aqui essa sessão, esses relatos, né, de experiência. Queria agradecer muito, 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 muito a presença de todos vocês, desses nossos encontros. E a gente vai, se nós ainda temos, né, amanhã e domingo aí para nos encontrar pelo chat. No ano que vem, tomara que a gente se encontre pessoalmente. Então, muito, muito obrigada a vocês, né, por estarem aqui. E não esqueçam, usem máscara, lavem as mãos e sejam solidários, né? Afinal, essa é uma das questões que a EJA nos coloca. Gente, brigadão, viu? Valeu!